Olha, eu recebo agora para entrevista o pré-candidato a prefeito de Parnaíba, Zé Hamilton. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso estúdio. Muito obrigado, Helder, pelo convite. Estou aqui à sua disposição, tá certo? E agradecer, evidentemente, o convite para que eu possa me comunicar, né, de uma forma mais ampla, né, com todos de Parnaíba. A gente tem dado continuidade aqui a essas entrevistas, propondo pautas aos pré-candidatos que pontuaram e apareceram por opinião espontânea dos eleitores em Parnaíba na nossa última pesquisa Costa Norte Amostragem. Após a pesquisa, o senhor inclusive já esteve aqui, como pré-candidato. Na nossa última conversa, nós discutimos quais eram as suas principais propostas e hoje eu gostaria de começar entendendo melhor, juntamente com os nossos telespectadores, né, diante da sua experiência anterior, né, como que essa experiência preparou o senhor para a prefeitura, né, aquilo que o senhor pode compartilhar conosco, alguns desafios específicos que enfrentou e como o senhor conseguiu superar esses desafios, que exemplos lhe vêm à memória e lhe vêm à cabeça, não é, quando o senhor pensa em grandes desafios que o senhor enfrentou ainda como prefeito de Parnaíba anteriormente. Tá, Helder, eu agradeço a pergunta e quero dizer para você o seguinte. Eu, quando estive na prefeitura, eu realmente enfrentei vários desafios, né? Um deles, por exemplo, quando eu assumi a prefeitura, existiam 540 ações na justiça contra a prefeitura, tá certo? Então, isso era uma coisa astronômica, né? 540 ações. E o que é que ocorreu? O que é que aconteceu? Tinha que ser tomada uma providência, porque, veja bem, um advogado da prefeitura, ele saía daqui de Parnaíba, ia para Teresina, para uma audiência, tá certo? Quando ele estava voltando, já tinha outra audiência. Então, era uma verdadeira loucura, né? Então, eu resolvi criar um escritório da prefeitura em Teresina, aonde coloquei ali 4 advogados para tratar de todos os assuntos. No final da gestão, né, no final do meu período, restavam 3 ações, tá certo? Essas ações já tinham subido. De 503. De 540, restavam 3, certo? Essas 3 ações é porque elas já tinham subido, elas já estavam no Tribunal Superior de Justiça, então era uma coisa mais demorada, que tinha que fazer a defesa, etc. e tal. E nessa parte também ocorria que a prefeitura tinha vários precatórios, já de ações que tinham perdido, que tinham sido para precatório, etc. e tal. E nós pagamos todos os precatórios, tá certo? Quando eu entreguei a prefeitura não tinha nenhum precatório a pagar. E tinham 3 ações, tá certo? Eu fazia um depósito mensal ao Tribunal de Justiça para cobrir os precatórios. E no fim da gestão, nós tínhamos um saldo, porque tinham pago todos os precatórios e existia um saldo do Tribunal de Justiça, que seria devolvido para a prefeitura, como foi devolvido para a prefeitura, tá certo? Então, isso é só para lhe dar um exemplo dos momentos difíceis. Eu tive também um momento muito difícil em Parnaíba, porque nós tínhamos mais ou menos a mesma população de Sobral, né? Mesma população ali no Maranhão, do outro lado de Teresina, Timon. Tínhamos mais ou menos a mesma população de Arco Verde, Pernambuco, a mesma população de Juazeiro, na Bahia. Mas nós não participávamos da parte do fundo especial, tá certo? Isso significava, Helder, que nós recebíamos mais ou menos 30% do que esses municípios recebiam, o que era inexplicável, tá certo? Então nós fomos por uma luta tremenda. Essa luta eu contei com todos os agentes de saúde, certo? Fizemos um trabalho gigantesco. E eu passei algum tempo indo ao Rio de Janeiro, na sede do IBGE,
certo? Discutir esse problema. Até que o IBGE terminou reconhecendo, tá certo? E nós passamos a fazer parte receber o fundo especial, que nos colocava em situação idêntica a Sobral, a Timon, a Arco Verde e a Juazeiro, na Bahia. Muito bem. Só que aí veio um censo, tá certo? Que o censo foi feito de uma forma muito equivocada e terminou derrubando Parnaíba. Veja bem, essas alturas, nós já tínhamos alguns meses, 6 meses, não me lembro realmente quantos meses, recebendo a parte especial. E aí perdemos a parte especial. Imagine isso, as consequências disso na economia do município, tá certo? Foi outra luta, Helder. Isso foi uma luta tremenda. Contei com apoio para elaborar esse trabalho, né, de defesa do município de Parnaíba. Contei com o apoio do doutor Padua Ramos, que hoje é falecido, mas um técnico excepcional. Contei com o apoio do ex-ministro Reis Veloso, que também é falecido, mas que nos deu total apoio, inclusive apoio técnico, né, para isso. E nós passamos meses defendendo isso e retornamos para Parnaíba, tá certo? É tanto, Helder, que eu recebi, naquela época, eu recebi a Prefeitura de Parnaíba com um orçamento de 42 milhões e entreguei a Prefeitura de Parnaíba com um orçamento de 280 milhões. Esse foi o crescimento da cidade, onde foi possível se fazer as estruturas para que hoje nós possamos ter o que temos em Parnaíba. São grandes desafios. Pré-candidato, quais são as 3 principais mudanças, não é, que o senhor planeja implementar, não é, nos primeiros 100 dias da sua administração, caso o senhor seja eleito? Quando a gente se propõe a ser um candidato por oposição, situação, a gente está negando ali alguma gestão, alguma situação, não é? O senhor já pensou quais são as 3 principais mudanças que o senhor vai pontuar para os seus 100 primeiros dias de mandato, caso seja eleito, não é, para que o parnaibano que deu esse crédito ao senhor possa dizer, não, ele realmente fez a diferença nesses 100 dias? Olha, eu disse uma coisa que eu tenho, vamos dizer assim, pensado muito, tá certo? Pensado muito a respeito disso. Então eu tenho um ponto definido já, tá certo? Se eu for eleito, né, eu sou pré-candidato, né, eu vou para a convenção me apoiar e eu sendo candidato, e assumindo a Prefeitura de Parnaíba, nós vamos ter duas etapas da Prefeitura. Vamos dizer, eu assumo a Prefeitura e no meio os secretários, tá certo? Esses secretários que serão nomeados, eles vão trabalhar do dia 1º de janeiro de 2005 para frente. Tudo que tem para trás, nós vamos constituir um grupo de técnicos especializados em cada área administrativa, área do direito, tá certo? Área dos recursos federais transferidos, né, para Parnaíba. Esse outro grupo de pessoas, que eu imagino 5 grupos, né? Não é muita gente, não. São 5 especialistas em cada área. 5 frentes. Então, esses vão tratar de tudo que ocorreu do dia 31 de dezembro de 2004 para trás, tá certo? Então, vamos dizer o seguinte, se você chega na prefeitura, você tem um problema, vai para o secretário, então, esse problema ocorreu quando? Ele ocorreu no dia 20 de dezembro do ano passado, né? Não é comigo, é com aqui. Aí ele encaminha a pessoa para a área especializada, tá certo? Porque senão, Helder, os secretários não vão poder trabalhar. Eles vão ficar sempre como caranguejo, voltando para ir resolver, voltando para resolver. E eu não quero isso, eu quero daqui para frente. O passado é aqui, o futuro é aqui, tá certo? Então isso vai deixar com que os secretários, né, possam trabalhar para a perspectiva futura, tá certo? E a decisão desse grupo aqui, tá certo, que vai analisar os processos, etc, a decisão desses grupos aqui é que vai ser definida por mim, tá certo? Então eu acho que assim
a gente separa as coisas, tá certo? Dia 1º de janeiro para frente, está aqui o secretário. Dia 31 de dezembro para trás, é esse pessoal aqui especializado em cada área, tá certo? Porque eu não sou obrigado, Helder, a conhecer tudo, tá certo? Eu não sou obrigado a saber do direito, eu não sou obrigado a saber tudo da administração pública, né? É muito complexa. Já recebeu uma herança que não lhe cabia. Cabia, responder. Tá certo? Então esse grupo aí é que vai decidir, tá certo? E nós vamos trabalhar daqui para frente. Eu acho que aí a gente resolve, em parte, um problema administrativo para o futuro, tá certo? Pré-candidato, diante dos desafios impostos pela pandemia, muita coisa se modificou na saúde. Claro. Quando o senhor fala em saúde, a exemplo das suas gestões anteriores, Sim. o senhor sempre lembra do Centro de Especialidades Médicas que o senhor criou, que trouxe Sim. uma nova dinâmica Sim. para a saúde aqui no município. Não é? Que estratégias específicas o senhor tem em mente, não é, para fortalecer esse sistema de saúde aqui em Parnaíba, como o senhor mesmo falou, né? De 2025 para frente, caso eleito? Sem dúvida nenhuma, Helder. Nós vamos ter que ampliar essa área da especialidade médica, tá certo? Nós vamos ter que ampliar isso. Isso teve uma evolução muito grande e isso não deveu-se absolutamente a nenhuma intervenção de governo, nem municipal, nem estadual, nem federal. Isso deveu-se a esses profissionais que para Parnaíba vieram, trabalham lá no centro de especialização, alguns deles até já saíram, tá certo? Do centro de especialidade médica, e eles foram evoluindo, criando suas clínicas, tá certo? Especialidade. Então você tem hoje uma situação na saúde de Parnaíba, que é o seguinte: você tem uma alta complexidade razoável, né? Porque hoje você tem cirurgia cardíaca, você tem cirurgia neurológica, você tem uma série de quimioterapia, radioterapia, tá certo? Uma série de evolução na área da alta complexidade, né? Agora, você tem a base, tá certo? A base, a atenção básica da saúde em Parnaíba, altamente deficiente, tá certo? Você tem os postos de saúde que não funcionam, não adianta a gente dizer que funciona porque não funciona, tá certo? Não está funcionando. Eu sei que não é fácil fazer isso, eu conheço isso, eu sei que não é fácil, mas nós temos que melhorar substancialmente essa base, tá certo? Essa atenção básica em Parnaíba. Por quê? Porque como a atenção básica ela não funciona, a média complexidade, tá certo? É sobrecarregada. Então você chega, por exemplo, no Disseu Arco Verde, você tem centenas de pessoas lá para serem atendidas. Às vezes é uma pessoa com dor de cabeça, às vezes é uma criança com um problema qualquer, tá certo? Que poderia ter sido resolvido na atenção básica, tá certo? Não foi. Então o que acontece? Vai para o Disseu. E o Disseu é para média complexidade, certo? Para cirurgia de urgência, é para esse tipo de coisa. Então congestiona ali o processo de atendimento da saúde. Nós precisamos resolver esse problema, tá certo? Botar a atenção básica para funcionar, tá certo? E nós precisamos, dentro do que hoje se faz, né? Helder, você pouco vai a banco, né? Porque todas as suas operações bancárias são feitas na sua casa, ou na rua, ou em qualquer lugar, com o celular, né? Todo mundo, hoje, praticamente todo mundo tem um celular, sabe? Tem gente aí que opera um celular muito melhor do que eu, tá certo? E às vezes não tem pouca instrução, mas o celular, ela faz todas as operações dela. Então nós temos que evoluir no sentido de colocar isso para funcionar também na saúde, tá certo? Isso é uma evolução natural, isso é uma coisa natural que tem que se acompanhar a evolução dos tempos, né? Então nós vamos tentar e vamos fazer, tá certo? Acompanhar essa evolução dos tempos para melhorar o atendimento na saúde. Tudo. Nós temos um problema também, é o de que precisa ser resolvido. É o problema dos exames, tá certo? A pessoa às vezes vai ao médico, vai a um posto de saúde, ou vai a qualquer lugar e
o médico pede lá os exames, tá certo? A pessoa não tem posse, não tem condições, vai fazer o exame aqui é R$1.000, mil e tantos reais, né? Nós temos que resolver esse problema. Nós temos que ter uma forma que dê um resultado imediato. Porque tem gente, Helder, que vai fazer um exame de saúde e é previsto para 4 meses. Daqui a 4 meses você está aqui na relação. 4 meses o cara já morreu, Helder. Tá certo? Então nós temos que resolver esse problema. Ou resolve com um laboratório público, tá certo? Ou resolve de outra forma. Existem milhões de maneiras de se fazer isso. O que não pode é deixar essa população que não tem recurso, é a menos assistida, a que mais precisa do poder público, tá certo? Numa situação como essa. Vou fazer o exame, não, daqui a 4 meses você está agendado para receber o resultado. Há 4 meses eu já morri, tá certo? Então não tem, é impossível se continuar com isso. É uma falta de respeito à população, tá certo? É uma falta de respeito com os recursos públicos e que nós vamos resolver isso com a maior tranquilidade do mundo, tá certo? O senhor, né, mencionou na nossa última entrevista a importância do desenvolvimento econômico e também uma preocupação com as finanças públicas municipais, né? O senhor pode nos detalhar como que o senhor pretende atrair novos investimentos para Parnaíba? Quais setores, né, serão prioritários dentro dessa dinâmica de atração de investimento, de emprego para os mais jovens, né, e para a população como um todo, e essa preocupação com finanças públicas? Olha, essa preocupação com finanças públicas, isso é um fator preponderante, né? Porque você tem que tratar as finanças públicas, né, como sendo de todos, né? Eu não posso tratar as questões de finança pública do município como se aqueles recursos fossem meus, tá certo? Não, eu tenho que olhar o todo, né, da população. E nós temos que resolver, Helder, tem alguns pontos que são fundamentais, tá certo? Nós não podemos ter um grupo de pessoas que são efetivos do município e outros mesmo até terceirizados, seletista, etc., etc., com seus salários atrasados, né? Isso não é possível, porque isso impede que você cobre as pessoas do trabalho, tá certo? Você trabalha para mim na prefeitura, para a prefeitura, você trabalha para a prefeitura. E eu vou dizer, Helder, eu quero que você tenha mais atenção a isso, isso, isso. Aí você diz, mas você nem me paga, tá certo? Então você tem que cumprir a sua parte para poder exigir a parte do outro, tá certo? Isso é uma questão fundamental. Por exemplo, eu não acho que tenha presente maior para o Dia das Mães do que o prefeito assumir o compromisso que vai pagar dentro do mês o salário das pessoas. Seriam milhares de mães felizes, tá certo? Porque recebiam aquele dinheiro e iam fazer lá na sua casa, sua festinha e tal, né? Mas você atrasar salário e você oferecer festas, eu não sou contra festa, não. Pelo contrário, eu gosto muito de festa. Mas festa a gente faz quando pode. Quando pode, pode fazer festa, pode fazer com qualquer coisa. Eu só não faria festa com a Madonna, mas com qualquer outra coisa eu faria, tá certo? Porque eu não simpatizo nem as músicas, nem o procedimento dessa senhora, tá certo? Eu não tenho nada com quem goste. Não, você pode gostar, não tenho nada a ver com isso. Mas então, isso é necessário. Por quê? Porque, Helder, para você ter uma cidade aberta para o investimento, é preciso primeiro você arrume sua casa, né? Tem que arrumar a casa primeiro. Botar o trem nos trilhos e dizer, aqui tem a administração, tá certo? Aqui tem Isso faz com que os investimentos fluam normalmente, tá certo? Porque a pessoa chega, o investidor chega e vê que ali tem a administração e que as coisas funcionam, que ele tem garantia jurídica para os investimentos dele, tá certo? Tudo isso é uma soma de fatores, não é um fator que vai fazer com que eu traga
investimento, não. É uma soma de fatores. Agora, o fundamental é você arrumar a sua casa, Helder. Você não pode pensar em outra coisa antes de que você arrume sua casa, não é verdade? Eu vejo o seguinte, por exemplo, eu fui prefeito 12 anos, tiveram vários secretários que trabalharam comigo, né? Vários secretários. Várias pessoas que passaram da prefeitura foram secretários da prefeitura. Você mesmo trabalhou comigo lá na prefeitura, um excelente funcionário, uma pessoa que faço os maiores elogios à sua pessoa, porque nunca tive nenhum problema com você, tá certo? Mas você não saiu de lá rico. E nem ninguém saiu rico. E o prefeito, muito menos, né? Prefeito, muito menos. E isso me traz um constrangimento, porque essas pessoas eu levei para lá, né? Mas esse constrangimento não altera a minha posição, né? Vai quem quer, né? Aqui você não vai ter chance para nada disso, porque eu não tenho. Agora, se eu, Helder, der o mau exemplo, eu levo todo mundo, né? Então eu vejo assim, Helder, nós temos que ter uma tranquilidade na administração, tá certo? Arrumar a casa no que for necessário, ter um ambiente aberto para quem queira investir em Parnaíba, né? E podem contar comigo, se for o prefeito, terão todo o apoio. Nós já estamos nos encaminhando aqui para os minutos finais da nossa entrevista, mas é importante saber a sua opinião e a sua linha de raciocínio em um quesito em que a maioria dos prefeitos pelo Brasil inteiro sempre se eximem, que é a segurança pública. Sim. A segurança pública não é uma função precípua dos municípios constitucionalmente, mas lá mesmo na Constituição diz que todas as responsabilidades são compartilhadas entre os entes federados, município, estado e governo federal. Né? A segurança, ela continua sendo ainda a grande preocupação, né, dos parnaibanos, do brasileiro. E assim, eu gostaria de saber do senhor quais são as suas propostas para a melhoria dessa segurança pública da cidade de Parnaíba, mesmo o município não tendo essa responsabilidade precípua sobre isso. Veja bem, Helder, eu acho que o município tem a responsabilidade sobre tudo, né? Sobre todas as áreas, saúde, educação. Não tem como se eximir, não, saúde, educação, segurança pública, o município tem que estar em tudo, tá certo? A prefeitura, o prefeito, tem que ter essa responsabilidade também, tá certo? Agora nós precisamos também não estar só preocupado com a questão, vamos dizer, momentânea, tá certo? Então você pode até pensar que é uma obrigação do Estado, né, a segurança pública. Né? Tudo bem, o Estado é responsável. Mas isso não quer dizer que a prefeitura não participe disso, tá certo? A prefeitura tem que participar disso, tá certo? Agora, a prefeitura também, ela tem que se preocupar, viu, Helder, com a situação hoje de uma classe mais sofrida, Parnaíba, certo? Na parte da atenção social, tá certo? Porque isso, se você tiver uma preocupação futura, né, com esses jovens, com todas essas pessoas que passam por dificuldades tremendas, você já vai amenizando isso futuramente, tá certo? Os jovens estudarem, terem a oportunidade de estudar, tá certo? O jovem ter a atração de uma merenda escolar de qualidade, tá certo? Então, veja bem, a prefeitura, ela, nesse aspecto, ela é mais ampla. Ela tem que abrir esse leque e observar essa atenção social, tá certo? Ela que está próximo. Quando uma pessoa tem uma dificuldade tremenda socialmente, ela não vai buscar governador, ela não vai buscar presidente da República, ela não vai buscar ninguém, não, ela vai buscar o prefeito, tá certo? Então, a prefeitura tem que se preocupar com esse aspecto da atenção social, tá certo? E aí a atenção social envolve uma série de fatores. O esporte, tá certo? O esporte é uma saída, né, inteligente
para esse futuro dessa juventude, tá certo? Eu, quando fui prefeito, na época, o esporte que mais se destacava aqui, na época, era o jiu-jitsu, né? Então, nós fizemos um programa excelente. Hoje tem frutos aí espalhados no mundo todo dessas pessoas, tá certo? Agora, hoje, é muito mais amplo, né? Porque hoje não é só jiu-jitsu. Hoje você tem o vôlei, tem o futebol de salão, tem o basquete, inúmeros... Tem né? Skate, tá certo? Inúmeras coisas que tem aí. Tem, por exemplo, esse Zero aí, que é um grupo que tem de moto, de não sei o que e tal, que são considerados fora da lei. Não, nós devemos estudar a maneira de colocarmos ele dentro da legislação, dentro da lei. Se é espaço que precisa, vamos dar espaço para essas pessoas, tá certo? O que eu quero dizer para você é que não é só a parte emergencial da segurança. Não, vamos botar a polícia, vamos prender. Tudo bem. Né? Isso é uma questão. Quem tem poder de fazer isso é o Estado, realmente. Né? Mas nós temos que estar junto disso e, além desse estar junto nesse trabalho, nós temos os outros trabalhos que são preparação para o futuro. O que nós temos que preparar a nossa cidade não é para o presente, tá certo? Nós temos que olhar o presente, né, que está passando. Nós temos que preparar a cidade para o futuro, tá certo? Para o futuro. Olha, a universidade aqui, a Universidade Federal, ela jamais seria Universidade Federal. Por quê? Porque ela não tinha nem campus, ela não tinha espaço, né? Nem de campo. E nós conseguimos que a universidade tivesse, hoje, 25 hectares, tá certo? Então isso somou-se ao patrimônio da universidade e deu condições para que a universidade tivesse áreas de expansão, tá certo? Você não vai fazer uma universidade dentro de um prédio aqui, não. A universidade tem que ter área de expansão, ela tem que expandir, porque a universidade, ela começa hoje e não termina nunca, tá certo? Então, ela precisa ter uma área de expansão. A universidade hoje, em área de expansão, a universidade, a FTPA, ela talvez seja uma das universidades que tem maior área de expansão, né, aqui, na região, tá certo? Por exemplo, lá na época que era o IFET, hoje mudou o nome, eu não estou bem. O IFP. O IFP. O IFP, como é que ele vinha para cá? Ele vinha para cá porque ele precisava de uma área, né? O IFE tem uma área de 5 hectares que também foi viabilizada no nosso governo, tá certo? Igualmente, lá, a universidade ali do particular, né? Que a universidade particular foi viabilizada uma área, tá certo? E não foi prefeitura, não. A prefeitura não comprou área nenhuma, não. Essas áreas da universidade foram doadas por um empresário de Parnaíba. A do IFP, né? Também foi uma área doada por um empresário de Parnaíba. E doou essas áreas, tá certo? Lá da particular, ali foi uma área que foi doada pela mãe rainha, que estava fazendo aquele loteamento, e essa universidade chegou aqui da prefeitura procurando uma área. Eu entrei em contato com eles, que estavam fazendo o loteamento, e disse para eles que existia um desejo de uma universidade se instalar lá. Claro que para eles era muito bom a universidade se instalar onde eles estavam fazendo um loteamento. Uma valorização do loteamento. Né? Então eles doaram para essa universidade. Então, Helder, é assim que eu penso, tá certo? Penso no futuro de Parnaíba, tá certo? Nós temos que fazer um trabalho muito grande na sensibilizar os jovens para a política, tá certo? Porque, no final das contas, a política é quem dá os caminhos, né? E nós precisamos ter bons caminhos. Pré-candidato, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Jornal da Costa Norte, pela exposição da sua linha de raciocínio e pelo seu pensamento atual sobre eixos e áreas que são tão importantes para o desenvolvimento da cidade. Obrigado, boa tarde para o senhor. Eu é que lhe agradeço, Helder, ao tempo em que quero dizer para todos vocês que estão nos assistindo aqui, que
nós vamos ter N pesquisas aí, né? E vai ter pesquisa aí que vai me botar zero, né? Eu não estou preocupado com isso não, certo? Uma outra coisa também que eu quero dizer para vocês, todos que estão nos assistindo, é o seguinte. Todo dia, Zé Milton vai desistir, Zé Milton vai... Eu não sei por que essa preocupação, né? Para que isso, né? Eu não desistirei de Parnaíba nunca. Eu sou pré-candidato, vou para a convenção, vou disputar a eleição, se for eleito, vou ser o prefeito. Se eu for prefeito, quem vai mandar lá sou eu. Ninguém mais vai mandar lá, quem manda sou eu. A responsabilidade é minha, tá certo? Então, estou dizendo para vocês, todos, não leve isso em consideração, deixe isso de lado, deixe eles falarem aí o que eles quiserem. Se ele quiser que eu diga que uma coisa que eles não fizeram, que foi eles que fizeram, vamos dizer que foi, para eles ficarem felizes, para ter essa alegria, tá certo? Eu não me preocupo com isso, não. Grande abraço a vocês. E como eu não terei, provavelmente, uma nova oportunidade, quero desejar a todas as mães, né, um feliz Dia das Mães, tá certo? E aguardem, que isso tudo vai mudar em benefício de vocês. Obrigado, portanto, um bom trabalho para o senhor.